Quanto maior o antagonista, maior é o herói. Quanto maior o obstáculo que ele está enfrentando, maior ele se torna, né? Meu nome é Mauro Paz, eu nasci em Porto Alegre e sou redator publicitário, escritor e roteirista. O primeiro ponto para contar uma boa história é olhar o mundo ao redor e encontrar pertinência na história que tu vai contar. Olhando para as diversas histórias que a gente assiste no Netflix, cinema, que a gente lê e tal, é a escolha de um antagonista. E um antagonista social, assim, que eu acho que é interessante, sabe? Contra o que você está escrevendo. Você está escrevendo contra o patriarcado, contra a questão racial, tu está escrevendo contra... Não, estou escrevendo contra a solidão de um indivíduo que está vivendo um luto. Mas entender sobre o que está escrevendo, sabe? Entender o quão grande esse problema social, essa questão que tu está tratando, vai se tornar para o teu personagem ou para o teu grupo de personagens, né? Grandes heróis se tornam grandes porque eles enfrentam grandes antagonistas. Se a gente pensa que o herói, o protagonista, ele é tão grande quanto os problemas que ele está enfrentando, esses problemas são problemas sociais, como é a sociedade que ele está em meio e como que essas relações se constroem na sociedade? Então tu vai ter uma boa história se tu tiver relações que são complexas, que não são relações necessariamente só binárias, assim, de um jeito maniqueísta de se tratar, né? O que faz um personagem ser bom é o autor olhar para ele sem julgamento. É você entender seu personagem e aceitar ele e trazer tudo que ele tem de potencial humano. Porque, por exemplo, se eu for pensar uma personagem feminista, tá, ela tem que seguir a cartilha feminista e ser só aquilo, não é uma verdade, porque a gente trabalha com contradições permanentes dentro da gente, né? Então, sim, pode ter valores feministas, mas provavelmente vão ter contradições grandes dentro dessa personagem em que vão, inclusive, sabotar ela e fazer com que ela se torne uma personagem mais interessante, inclusive para se falar de questões feministas, nesse exemplo, né? Mas poderia ser sobre qualquer outro assunto. Eu acho que uma das grandes invenções do ser humano é a ficção. Criar uma ficção é a gente imaginar um mundo e uma situação na qual a gente não viveu. Não cabe a mim só escrever sobre o que eu vivi. É claro que eu vou usar tudo que eu vivi, todas as perdas que eu tive, as vitórias que eu tive e tudo mais, para compor o entorno emocional dessa história que eu estou escrevendo, para, como eu falei, criar pontos de conexão com aqueles personagens e com aquele universo. Acho que essa é uma das grandes façanhas assim, da raça humana, a gente conseguir vislumbrar possibilidades de existir que não são só as nossas, né? E levar o espectador para esses outros lugares que são lugares diferentes da onde eles estão. Muitas vezes a gente está escrevendo e a gente começa a querer copiar o que está sendo feito. Vou copiar o tema tal, tá todo mundo falando do tema tal, vou falar do tema tal também. Fundamental para contar uma boa história é ter verdade para quem está escrevendo. Porque se não tem verdade para ti que está escrevendo, dificilmente vai ter verdade para quem está assistindo ou lendo a tua história. A verdade, ela transparece no papel quando a gente escreve. Eu vou contar uma história que está distante da minha realidade. Tá bom, então volta para aquele primeiro passo que eu falei. Olha para o mundo, sabe? Entende o que aquela história que tu vai contar dialoga com o que você sente. E tenta encontrar sentimentos que sejam gatilhos para você se conectar com aquilo e encontrar pontos de verdade. Então, a partir desses pontos de verdade e de compaixão, quando a gente tem compaixão pelos nossos personagens ou pelo aquele universo que a gente está escrevendo, a gente consegue se apaixonar com, né? Então, a gente consegue também sentir verdade e fazer que aquela história se torne uma grande história.